Aleluias. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Deus já tem falado conosco desde o começo, do nosso culto. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Hoje é um culto de missões e quero falar um pouco sobre a nossa mente, nossa maneira de pensar para encontrar os de fora, ok? A mente para encontrar os de fora. Amém? Acharam aí? Lucas capítulo 10, verso 1 diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a essa casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. E se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Versículo 9. Cure os enfermos, os doentes, que ali houverem, e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Amém? Vamos dizer? O reino de Deus está próximo. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, na tua presença. O Senhor já tem falado e mostrado a tua vontade para nós. Ó Deus, o Senhor tem nos mostrado que é o nosso propósito de vida. Estamos aqui, é a nossa missão. Somos comissionados pelo Senhor para falar de Ti, aonde formos. E que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração nessa noite, de uma maneira sobrenatural, e nos trazer uma transformação de mente. A Tua palavra diz que nós não devemos conformarmos com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Que nessa noite haja uma metanoia, uma transformação dos nossos corações, da nossa mente, para aqueles que estão lá fora. Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Quando nós pensamos nos de fora, devemos pensar que nós temos uma grande missão. Pode sentar, fique à vontade. João Calvino disse assim: o Evangelho não cai das nuvens como chuva, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus o enviou. A igreja também não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca, anônimo. Outra frase: a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário. J. Baker. É interessante quando nós olhamos na Bíblia, que nós devemos entender a nossa mente para com os de fora, para nós encontrarmos Ele. Nós viemos aqui na igreja, é muito bom, a maioria de nós, ou quase todos, são salvos, já conheceram Jesus, mas existem muitas pessoas lá fora que precisam conhecer o Senhor.
Amém? E nós temos que ter uma mentalidade que essas pessoas precisam ser encontradas, essas pessoas precisam ser achadas, as pessoas elas precisam ser levadas até Jesus. Nós estamos aprendendo que nosso propósito de vida, né, o quinto propósito que aprendemos hoje, estamos aprendendo que nós fomos feitos para uma missão. Estamos comissionados. E quando nós lemos esse texto, nós estamos vendo Jesus enviando, além dos 12 que estavam com ele, Jesus estava enviando mais outros 72. A gente sempre fala dos 12, né? Mas aqui tem mais 72 que foram enviados também por Jesus. E nós vamos aprender algumas coisas interessantes nesse texto aqui, que o Senhor vai falar conosco, tenho certeza, comigo e com você, através dessa passagem. Mas nós devemos entender 3 princípios gerais para nós rompermos nosso medo e nosso preconceito para aqueles que estão de fora. O primeiro princípio que a gente tem que romper na nossa mente, no nosso coração, um preconceito, alguma coisa, é que o amor, o tamanho do amor de Deus é pelo mundo. Em João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né, o 16, o 17 fala: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou quem? Só nós, a igreja, os crentes, é isso? Não, Deus amou o mundo inteiro. Quando está falando que amou o mundo, está dizendo que amou todas as pessoas. O amor de Deus alcança todas as pessoas, e nós devemos ter também o mesmo amor para com essas pessoas. E muitas vezes nós achamos que Deus só ama nós somos os queridinhos de Deus, né? Somos os escolhidos de Deus, e aí nós estamos muito bem, e nos sossegamos, e nos satisfazemos com isso, e sossegamos, estamos salvos e pronto, né? O crente 3S, né? Salvo, sossegado e satisfeito, nós aprendemos ontem. Então, muitas vezes nós estamos sossegados no nosso canto, já estamos salvos, já temos Jesus, e tudo bem, mas o amor de Deus que nos alcançou, também tem que alcançar aqueles que estão lá fora. Quem que está lá fora? Está muito próximo de você. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, alma e sentimento, mas também amar, né, o nosso próximo. Aí perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo? Aquele que está necessitando, aquele que está no seu lado, né? Aquele que está dentro da sua casa, aquele que está no lado, lá no seu trabalho, aquele que você encontra na rua, aquele que você encontra precisando do Evangelho, precisando ouvir de Jesus, ouvir do amor de Jesus. Nós, eu e você, devemos ter essa mentalidade no nosso coração. Nós devemos amar o mundo, aquelas pessoas que precisam do amor de Cristo. E Deus vai amar essas pessoas através de nós, através de mim e através de você. Às vezes vai depender do nosso tempo, do nosso esforço, vai depender de nós não pararmos com essa correria louca do nosso serviço, das nossas coisas, e começar a pensar mais nos outros, olhar mais a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado. E muitas vezes nós nos esquecemos que essas pessoas, elas precisam crer em Jesus para não serem condenadas, porque a única coisa que nos salva, o único caminho que nos leva para o céu é Jesus, amém? E se as pessoas não creem em Jesus, estão condenadas. E Jesus não veio para condenar as pessoas, Jesus veio para que elas pudessem crerem e serem salvas, amém? Então, isso não acontece. Como é que essas pessoas creem? O apóstolo Paulo pergunta: como é que essas pessoas creem se não tem quem pregue, se não tem quem fale? Então, nós estamos aprendendo, existem os missionários
que têm um chamado específico para algum lugar, como tem a Pamela, o Pietro, como tem tantos outros missionários espalhados pelo mundo, né? Nós estamos aqui, né? Somos missionários. Então, mas existe também um chamado nosso, porque o chamado não é somente para algumas pessoas, mas o chamado é para todos aqueles que creem, amém? Então Jesus disse: ide e fazer discípulos, como já pregou aqui nossa irmã Lita, né? A tia Lita já pregou, deu uma introdução aqui à minha pregação. Nós estamos aqui para irmos e falarmos de Jesus. Enquanto nós estamos indo, esse verbo tanto está no imperativo, não é uma sugestão, mas é uma ordem, e a ordem, né, tem que obedecermos como cristãos, mas nós fomos chamados para irmos. Nós temos um comissionamento, somos comissionados pelo Senhor para irmos. Então, nós só iremos se o amor de Deus estiver derramado no nosso coração, por essas pessoas. Se você ama realmente as pessoas, você vai falar de Jesus para elas. Amém? Amém? Estamos aqui para amar as pessoas, não para condená-las ao inferno, porque elas já estão condenadas. Jesus falou: aquele que não crê já está condenado. Nós não estamos aqui para condenar pecados e muito mais outras coisas, apontar defeitos, porque também nós, é o segundo princípio, né, que nós devemos aprender, princípio geral, que nós devemos entender para romper alguns medos e preconceitos para com os de fora. Primeiro, Deus ama o mundo todo, todas as pessoas, não somente a mim e a você, mas todo mundo. Segundo princípio, a profundidade dos nossos pecados. Quando Jesus estava à mesa, uma mulher veio e ungiu os pés de Jesus. Havia ali os religiosos que condenaram a atitude daquela mulher. Lucas capítulo 7, 47 vai falar assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? O que Jesus está falando aqui? Que aquele que muito ama, muito perdoa. Quando nós entendemos que nós, né, somos pecadores tanto quanto as pessoas que estão lá fora, porque o que acontece muitas vezes, como esses religiosos da época de Jesus, eles acharam que eram tão santos, né, tão separados, tão assim, diferente dos outros, que eles não queriam tocar nos pecadores, né? Não queriam estar juntos, né? Como se Jesus estivesse ali, aquela mulher estivesse tocando Jesus, não sabe, essa mulher é uma pecadora, né? Condenando aquela mulher. Mas o problema desses religiosos é que eles também são pecadores, amém? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, não existe acepção de pessoas, todos pecaram e carecem da glória de Deus, tanto nós como as pessoas lá fora. Todos os homens pecaram. Então, nós devemos entender que a profundidade dos nossos pecados, que nós somos tão pecadores como essas pessoas lá fora. A diferença é que nós encontramos Jesus e elas ainda não. Amém? E precisam encontrar a Jesus para entender isso. Então, às vezes, nós já chegamos, né, naquele clube dos santos, né, como tinha o clubinho, né, da turma lá dos fariseus. Eles eram tão santos, tão coisa que eles não tocavam, não andavam pecador, não andava isso, não fazia aquilo, não tocava aquilo, porque eles iam se contaminar. E às vezes, né, por isso que julgavam Jesus: olha, não sabe que está comendo pecadores, olha, né, quem é esse aí, né, que está andando com os pecadores. E eles começavam então a discriminar os outros, porque os outros eram pecadores, eles não. E às vezes nós, irmãos, com o tempo, nós passamos na igreja, né, e nos tornamos tão santos, tão separados, que a gente já não tem mais tempo para os pecadores. E não sabemos que nós somos tão pecadores como as outras pessoas. O que nos faz diferente é que o sangue de Jesus nos perdoou, e se não é Jesus na nossa vida,
nós somos piores do que as pessoas lá fora. Então, nós devemos entender a profundidade dos nossos pecados, e entender que às vezes faz tanto tempo que você já está na igreja, que aí você já se acha uma elite mais superior do que os outros. Um time melhor do que os outros, uma pessoa melhor do que as outras. Nós estamos todos no mesmo nível, porque todos nós pecamos. E essas pessoas só precisam de nós para levarmos a Jesus. Então, o Evangelho, como diz Campbell, ele diz assim: o Evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento, ele anuncia salvação. É isso que nós devemos fazer. Nós não vamos denunciar pecados e apontar o dedo e começarmos a julgar as pessoas por causa dos seus pecados, porque a Bíblia diz que também nós somos pecadores. Nós devemos anunciar e pronunciar a salvação através de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para levar pessoas a conhecerem a Jesus, e é isso que precisamos entender. O terceiro princípio, antes de nós entrarmos propriamente no texto, e diz Lucas 7:49, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. É interessante o que Jesus fala àquela mulher. Aquela mulher era uma pecadora, mas ela foi perdoada, amém? Jesus disse para ela: os teus pecados estão perdoados, vai em paz. O que nós entendemos então? Que Jesus, Ele nos perdoa e nos envia em paz, amém? Em paz com Ele, e nós fomos então perdoados, e agora nós seguimos em paz, e vamos buscar as outras pessoas que precisam encontrar a paz em Deus, porque muitas pessoas estão debaixo de culpa, de pecado, e nós devemos entender que somos enviados em paz, não mais para julgar e condenar as pessoas, mas para levar essas pessoas a conhecer a paz que nós conhecemos em Jesus, amém? Então, o nosso Deus é um Deus missionário, amém? William Wilfer diz isso, então, outro, Henry Martin diz assim: o Espírito de Cristo é um espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos dele, mais dedicados nos tornamos como missionários. O Espírito de Cristo é um espírito de missões. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais esse Espírito invade o seu coração, mais você quer fazer, mais você quer levar ele para as outras pessoas, e você não tem, podemos dizer assim, não mede os esforços, não mede recursos, não mede a sua vida, né? A sua vida deixa de passar a ser prioridade, e agora a sua vontade é fazer a vontade de Jesus, levar as pessoas a Jesus, e é essa a nossa missão. Então, voltando lá a Lucas capítulo 10, no versículo 1, para que assim como Jesus, você possa ir de encontro aos que ainda não pertencem à família de Cristo, à família de Deus, e estão fora do Evangelho. O que nós devemos fazer? Primeira coisa, está no versículo 1, a primeira parte, Lucas capítulo 10, primeira parte diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2. Depois disso, o Senhor fez o quê? Designou. O Senhor designou, ou o Senhor vocacionou. O que nós devemos entender na nossa vida é que nós temos uma vocação, amém? Nós temos agora um estilo de vida, nós estamos aprendendo. Muitas pessoas têm um estilo de vida ecológico, né, que a gente aprendeu hoje, né? Então, eles cuidam da ecologia, né, do planeta, não fazem isso, eles investem milhões de reais, de dólares e coisas, né, para guardar a natureza, para fazer isso, fazer aquilo. É o estilo de vida deles, eles vivem para isso. Outras pessoas têm um estilo de vida, né, de aproveitar os prazeres do mundo, e outras pessoas têm outro estilo de vida. O nosso estilo de vida tem que ser um estilo missionário, porque nós estamos aqui vocacionados.
Deus nos designou, Jesus nos designou, ou seja, Jesus nos vocacionou para a evangelização. Então, a evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja. Nós estamos aqui simplesmente para evangelizar, e não um passatempo peculiar de alguns, de seus membros, ou seja, não somente algumas pessoas, mas todos nós fomos chamados pelo Senhor. É isso que nós devemos aprender, é a primeira coisa que nós devemos ter na nossa mente, porque se isso tornar parte da sua vida, aonde você estiver, você vai falar de Jesus. Por onde você passar, você vai mostrar Jesus para as pessoas. A sua vida, o seu testemunho, as suas palavras, aquilo que você faz intencionalmente, é porque você foi comissionado, você foi designado pelo Senhor. Essa é a parte que nós devemos entender na nossa vida como cristãos. O único coisa que estamos fazendo aqui, Jesus nos salvou, nos deu uma nova vida e nos deixou aqui na terra para nós continuarmos a missão que Ele nos deu, amém? Ou seja, aquilo que Ele foi vocacionado, Ele veio, foi enviado pelo Pai ao mundo, para salvar o mundo, e depois Ele pegou, agora eu estou vocacionando vocês, eu estou designando vocês, para que vocês vão também ao mundo e façam discípulos, ou seja, eu e você fomos vocacionados, essa é a sua vocação. A sua vocação não é ser pedreiro, não é ser pintor, não é ser, um agricultor, ou o que você faz na sua vida. A sua vocação é ser missionário, amém? Essa é a nossa vocação. Nós todos, não é só para algumas pessoas, como para mim e outros que saem da sua cidade, mas todos nós temos uma missão dada por Jesus. Se você entender isso, se isso entrar no seu coração, você vai ter um estilo de vida diferente. Onde você for, você vai falar de Jesus. Quem você encontrar, você vai falar dele, porque essas pessoas não precisam de condenação, elas precisam de salvação. Amém? E aí você temos esse chamado. Outra coisa que nós vimos aqui, que nós devemos ter uma mente, tem uma mente do todo e não da parte. Aqui diz que, continuando o versículo, designou outros 72 e os enviou. Outros 72. Então, esses outros 72, como eu já disse, não eram os 12 discípulos primeiro, mas eram outros 72. E eles também foram designados para pregar o Evangelho, para levar as boas novas do reino de Deus. Então, o que nós devemos entender aqui? Nós devemos ter a mente do todo e não da parte. Ou seja, quando nós estamos aqui, nosso propósito de estar aqui nessa noite, primeiro é adorar o nosso Senhor Jesus, adorar Ele, ter comunhão com os irmãos, estarmos pertencendo a essa família, mas o propósito principal é que nós estamos aqui para nos preparar, para ter a mente de Cristo, o propósito de Cristo, para falar de Jesus para as outras pessoas. Então, tudo que é feito na igreja tem propósitos, e um dos propósitos mais importantes para nós, que estamos aqui para falar de Jesus, amém? Então, nosso propósito é falar de Jesus. Tudo que é feito, você vai dizer, tem cantina na igreja para ganhar dinheiro. Não, é para termos um fundo para investir nos jovens que às vezes não são da igreja, que precisam conhecer Jesus. Nós estamos fazendo encontro de homens, encontro de mulheres. Nós fizemos semana passada o Dia das Mães, ou seja, celebramos isso porque é costume. Não, tudo tem um propósito. Então, quando, por exemplo, fizemos o Dia das Mães, a gente convida as mães, tem as lembrancinhas, tem as apresentações das crianças, tudo isso é para trazer as pessoas a conhecerem Jesus, amém? Tem uma finalidade, não é uma coisa assim, agora é a liturgia, alguma coisa. Se não tiver esse propósito, não tem razão de ser, porque aí vamos fazer as coisas como um ritual vazio, como outras religiões fazem, mas nós temos um propósito, que é ver como um todo. Então, os jovens estão trabalhando nisso, os homens, nós estamos no treinamento, nos treinando para alcançarmos outras pessoas para Jesus, onde estamos aqui no culto e pessoas vêm novas na igreja, nós devemos convidar essas pessoas para estar conosco. Quantas pessoas você convidou para vir na igreja hoje? Quantas? Não deu tempo, né?
Você estava trabalhando tanto que não encontrou ninguém na rua, não encontrou nenhum amigo, não passou mensagem para ninguém. Porque nossa ideia é vir na igreja bater cartão. É ou não é? A gente veio para a igreja por quê? Você convidou quem para vir? Porque lá é assim, na minha igreja demora muito, sei lá, você tem muita desculpa, muita coisa, ou você vem por vir. É o que nós estamos, às vezes, porque nós não entendemos que o nosso propósito, estarmos aqui, é trazer as pessoas para Jesus. Você precisa, é um chamado de Deus. Deus está falando para você, olha, as pessoas que estão no seu lado precisam conhecer Jesus. E eu tenho uma igreja, eu tenho uma família que está lá reunida, que vai falar do meu amor para essas vidas, para essas pessoas. E nós, muitas vezes, vamos deixando, não precisa, não quer vir, já convidei, deixa para lá. Nós não oramos mais, nós não convidamos mais, nós não somos mais intencionais naquilo que nós estamos fazendo. Quando Jesus veio, ele não perdeu tempo, ele ia por todas as cidades ensinando, pregando, falando do reino de Deus, ensinando, porque o propósito era salvar a vida das pessoas, e ver que essas pessoas precisam ser salvas. Algumas pessoas estão fazendo, mas a maioria de nós estamos nos perdendo, não sabemos essa visão de todo, porque não são só os 12 que foram chamados, depois foram 72, depois foram todo mundo. Todos nós, todos aqueles que creem no Senhor, são enviados para ser missionários também. Então, nós precisamos entender o que tem feito, ou tem travado a sua mente e o seu coração, para não falar de Jesus nas pessoas. Por quê? Deixa lá também assim, vamos, deixar elas sossegadas no cantinho delas. Nós precisamos intencionalmente ver isso. Amém? Então, apoie tudo o que está sendo feito na igreja, porque a nossa missão é muito grande para pensarmos somente em nós mesmos. A vida cristã é muito grande para ser vivida de uma forma pequena. E aí entra, o que nós estamos fazendo. Às vezes nós pensamos no nosso mundinho, no nosso jeitinho, essa música eu não gosto de música nova, eu não gosto que mude isso, agora para que esse negócio de campanha, meu Deus, começa a inventar coisa na igreja. Tudo que está sendo feito, de novo, é para trazer as pessoas para a igreja. Tudo que nós estamos implementando na igreja é para alcançar as pessoas, para colher a colheita que é muito grande, está madura, e nós precisamos às vezes mudar algumas coisas, e a igreja é como um organismo, ela vai mudando, ela vai crescendo. O que não muda são os princípios da palavra, o caminho que é o único caminho, que é Jesus. O que não muda são os princípios da nossa fé, mas a maneira de nós pregarmos, a maneira de fazermos como igreja, ela precisa ser mudada, ela precisa ser melhorada, E muitas pessoas gostam de ficar lá atrás. Quando nós cantamos aquele hino era tão bom, Aí vai fazer igual Pedro, Tiago e João com Jesus no Monte da Transfiguração. Aí Jesus estava lá, se transfigurou, veio a glória de Deus naquele lugar, Moisés e Elias ali conversando com Jesus. Aí Pedro falou assim: Senhor, é tão bom estarmos aqui, eu vou fazer uma tenda para vocês 3 aqui. Que legal, glória a Deus. Jesus falou: negativo, irmão, tem tenda não aqui, meu palavrear aqui, mineirês, nada disso. Vamos descer, porque lá embaixo, os outros discípulos não estão conseguindo expulsar o demônio daquele homem, do filho daquele homem, e ele precisa ser curado. Então é bom estar aqui? É muito bom estar na igreja. Mas nós viemos aqui para quê? Para buscar a glória de Deus, para sermos encorajados pelo Senhor, aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, mas a nossa missão está lá fora. A nossa missão está onde nós estamos vivendo. E nós temos que falar de Jesus. Deus está inquietando nossos corações para isso, e nós vamos mudar o que precisa ser mudado. Nós vamos fazer o que precisa ser feito para que outras pessoas sejam alcançadas, amém? Vamos melhorar mais jovens, vamos melhorar mais coisas, vamos fazer cultos diferentes, vamos fazer campanhas, vamos fazer qualquer coisa, tudo para que a obra de Deus, para que Jesus possa ser conhecida e nós atrairmos as pessoas lá fora, porque elas precisam ser salvas, elas precisam ouvir. O culto não é só para crente, o culto é para todo mundo.
todos aqueles que precisam ouvir a palavra. Nós já ouvimos demais, já estamos muito cheios, e às vezes estamos tão cheios, né, que ficamos gordos demais, espiritualmente falando, que aí não conseguimos mais agir, não fazemos força para mais nada. Então, Deus está nos abrindo a nossa mente aqui para nós vermos o todo. O mundo não é só você, o seu mundinho, né, agradar você. Nós estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar o Senhor, e agradar o Senhor é pregar e falar de Jesus, da maneira que Ele tem nos chamado para fazer, da forma que nós temos chamado para fazer, e vamos fazer em nome de Jesus, amém? Outra coisa que vimos aqui nesse texto, a nossa mente tem que ser uma mente de inovação. Olha o que diz no versículo 1 ainda. Então, ele designou outros 72, enviou de 2 a 2, e esses homens foram adiante. Adiante de quem? De Jesus. Não foram? Foram na frente de Jesus. Eles não foram atrás de Jesus, Jesus não foi, a gente tem aquela ideia, né? Jesus na frente e os discípulos tudo atrás. Não é isso que você tem? Né? Você vê lá como é que é? The chosen, sei lá, os escolhidos. Aí você vê lá, Jesus na frente e os discípulos tudo atrás, né? Aqui, está ao contrário. Jesus mandou eles na frente. Vocês vão, adiante de mim, vão. Vocês têm uma missão para ir. Ou seja, vão adiante. Então, nós estamos indo na frente de Jesus. Jesus nos mandou ir na frente. Jesus nunca chegou a pregar em Roma. Jesus nunca chegou a pregar na Europa, na Ásia. Jesus só pregou em Israel. Ok? Mas aí Jesus falou, vai, vocês vão. E aí os discípulos entenderam isso. Foram para todos os lugares pegar. O Evangelho chegou à Ásia, chegou à Europa, né? Tem chegado na América. Por quê? Alguém falou, alguém foi. Hoje nós temos muitas maneiras de irmos, irmãos. Nós estamos ouvindo isso hoje de manhã. A sua rede social é um lugar de fazer missões. O que você tem postado na sua rede social? Né? Só pose bonitinha assim? É isso? Você tem usado a sua rede social para falar de Jesus para as pessoas? Quantas pessoas podem acessar a sua rede social? Quantos amigos você tem? O que você usa? Para que você usa esse trem aí? Se não é para falar de Jesus. Você pode postar algumas coisas da sua vida. Deus tem me abençoado, né? Porque a música que a gente sempre está lá, assim, né? Como é que é aquela música? Tanta bênção, tanta bênção. Aí está passeando para cá, passeando para lá. Deus me abençoou tanto, é só eu. É isso? Deus nos abençoa. Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção às outras pessoas. Nada de errado ser abençoado por Deus, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Mas essa bênção não pode ficar somente em nós, irmãos. Amém? Essa bênção tem que ser repartida para as outras pessoas. E quanto mais você abençoa os outros, mais você é abençoado. Quanto mais você é generoso, mais Deus abre as portas sobre a sua vida, porque Ele quer abençoar aqueles que abençoam. Amém? Então, nós temos que ter uma mente de inovação, nós vamos na frente. Nós temos que abrir nossa mente e começarmos a termos ideias, sermos criativos, sermos proativos, ser pessoas que vão na frente. Deus está nos enviando a ir na frente, né? A criar novas maneiras de evangelizar. Os jovens, os de terceira idade, porque a nossa cidade, irmão, tem muito velhinho, não é? Todo dia está indo embora, mas nossa cidade tem muito velhinho, e a gente o que faz para os velhinhos? Nada. Male visita o asilo. Quantas pessoas podem ouvir o Evangelho? E às vezes através de uma boa ação, aquela pessoa lá precisa de ajuda, você vai lá, mas é intencionalmente, você não vai lá só para ajudar, porque aí se torna sem propósito. Dar comida para o faminto, sem falar de Jesus, não faz nada, só ação social. Mas nós temos um propósito, vamos ajudar essa pessoa, e esse amor de ato de bondade, de bênção na vida dela, nós vamos também compartilhar Jesus para a vida dela. Nós ouvimos aqui a Pâmela, ela está morando numa casa com uma senhora que nunca ouviu falar de Jesus.
Já pensou? Aí você vê, no século XXI, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, Deus colocou ela lá dentro. Posso orar por você? Irmãos, é intencional. Está orando, e aquela mulher está recebendo o amor de Cristo. É intencional, imagina. Ou seja, nós devemos pensar assim, irmãos. Nós estamos ali, vamos a qualquer lugar, tem que ser intencional. Orarmos pelas pessoas, falarmos de Jesus. Temos que ser criativos com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E nós vamos aprender um pouco mais com isso, amém? Então, tenha uma mente de inovação. Quarto, tenha uma mente global. Um versículo ainda, vai adiante dele, aonde? A todas as cidades e lugares para onde ele estiver prestes a ir. Vão adiante dele, vão a todos os lugares, todos os lugares. Então, nós temos o chamado de Cristo. Nós vamos evangelizar aqui, na nossa cidade, vamos evangelizar no nosso estado, vamos evangelizar em outros países. Que bobeira, nós nem ganhamos Nazareno para Jesus, já estamos querendo ir longe. Enquanto estivermos indo, nós estamos fazendo. Tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós, como igreja, temos que ter uma visão do todo. Jesus falou, vão por todas as cidades, não fique somente nessa cidade, mas vão em todos os lugares. É uma mente que está pensando num todo, uma mente que está pensando no mundo. O Evangelho diz, pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, em todas as nações, nós somos chamados a pregarmos. Então, enquanto estamos pregando aqui, também estamos pregando na Itália, estamos pregando em São José, dos Campos, estamos pregando em Rolândia. Hoje o Chico, me mandou umas fotos lá do trabalho dele que ele está fazendo lá, eles fazem umas marmitas, e em cima da marmita ele coloca lá uma mensagem bíblica para as pessoas, e eles distribuem essas marmitas, para as pessoas que precisam lá, e evangelizam essas pessoas. Então, eles estão dando alimento físico e espiritual. Então, tem pessoas que nasceram aqui, estão lá em Rolândia, estão em Curitiba, estão em Lavras, estão em General Salgado, estão em todo quanto é parte de São João del Rei. Quantas pessoas que já nasceram aqui, hoje, estão em todos os lugares, pregando o Evangelho? Ou seja, isso é missões. Nós pensarmos somente em nós, não, mas no mundo inteiro. Outra coisa que nós vimos aqui no versículo 2, tenha uma mente ágil, diz o versículo 2, e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Deus, está mandando nós irmos à frente. Então, todos nós temos que falar de Jesus. E aí diz que o trabalho é muito grande. Tem muita gente para ser ganha para Jesus. Amém? Você consegue ver isso? Tem muita gente para ser alcançada. É muita gente. Só que tem poucas pessoas que trabalham. A igreja é assim. Muitas pessoas, 10%, 20%, aqui tem mais, que trabalham. Por quê? Porque não tem esse senso de missão, não tem essa mente ágil de começar a agir, de começar a fazer, de começar a entender que tem muito trabalho. E aí nós estamos esperando sermos chamados, mas Jesus já nos chamou. Então, nós devemos ir. Toda idade é ideal para a evangelização. Deus não tem netos, disse Eugene Smith. Interessante. Toda idade é ideal para a evangelização, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Tenha uma mente prudente. Ele vai falar aqui, versículo 3, vão, eu os envio, estou enviando como cordeiros entre lobos. Nós não podemos ser inocentes com relação ao Evangelho. Nós temos que ser prudentes. E ser prudente é saber como viver, como pregar, e como orar, e como agir com as pessoas. Usarmos os meios, as maneiras que nós temos para evangelizar essas pessoas. Ou seja,
nós estamos vivendo no meio de lobos. O inimigo não quer que as pessoas sejam salvas, mas nós temos o poder de Deus sobre nossa vida. Outra coisa, quero correr um pouco mais, versículo 4 diz assim: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúde ninguém pelo caminho. Aí Jesus está falando assim, será que Jesus está mandando ser mal educado? Saia e não cumprimente ninguém? Não, na época de Jesus, o costume judaico era que se cumprimentasse alguém, tinha que saber a família toda, como é que está fulano, ciclano, isso demorava muito. Jesus falou assim, não perde tempo, vocês não saúdem, porque esse é o senso de urgência, vocês têm que chegar naquela cidade, e naquela cidade vocês vão pregar, então não perca tempo pelo caminho. Isso muitas vezes na nossa vida, nós estamos perdendo tempo na nossa vida, e não estamos chegando no objetivo que é falar de Jesus para as outras pessoas. Então não pare, nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e esse alvo é evangelizarmos. Então, esse senso de urgência tem que estar no nosso coração. Jesus falou, o reino de Deus está próximo. Significa o quê? Que vai chegar. Logo, logo Jesus vai estar chegando. Então o evangelismo é o único propósito da nossa vida, estamos aprendendo, que nós não poderemos aplicar na eternidade. Adoração, a gente vai adorar a Deus para sempre aqui e lá. Comunhão, a gente vai ter comunhão aqui e vai ter comunhão lá. Serviço, a gente serve aqui e vai servir lá também, a gente vai reinar com Cristo, servir, e discipular ou conhecer a Deus, nós vamos conhecer aqui e vamos continuar conhecendo lá, mas evangelismo é aqui, amém? E o que Jesus tem falado, se nós, enquanto o evangelho não chegar em todas as pessoas, ele não vai voltar. Se nós queremos apressar a volta de Jesus, quanto aqui querem que Jesus volte logo? Amém? Nós temos que falar de Jesus, porque enquanto todo mundo não ouvir, não todo mundo ser salvo, mas todo mundo não ouvir, Jesus não vai vir. Ele está esperando que nós apressamos a sua vinda. Então é urgente, é a única coisa que você vai fazer aqui na terra, e é o único propósito que você está aqui na terra, é isso que Deus tem nos chamado. Então a evangelização, ela deve ser uma atitude que permeia todas as atividades da nossa vida como cristão. Tudo que nós fizemos tem que ter um propósito, amém? Vai tirar leite da vaca, tem um propósito, evangelizar, não as vacas, aqueles que trabalham lá, a vaca não vai para o céu, sei, se vai não precisa de salvação, mas precisa evangelizar. A pessoa que você está trabalhando lá no seu serviço, precisa evangelizar, então você está, lá buscando, fazendo as coisas, trabalhando, aquelas pessoas precisam conhecer Jesus. Nós devemos fazer intencionalmente, todas as nossas atividades devem permear a evangelização. Tem uma mente estratégica, versículos 5 e 6, vai dizer assim, quando entrarem na casa, digam primeiro, paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês vai repousar sobre aquela pessoa. Está dizendo que se aquela pessoa, não está falando que aquela pessoa é crente, não está falando que aquela pessoa está deixando ou abrindo as condições para que você use a casa dela, não propriamente dita. Quantas pessoas que nós vamos, quando vamos evangelizar, ou quando vamos na casa daquelas pessoas, elas nos ajudam, elas são simpatizantes com o evangelho, e nós abençoamos a vida dela, mas não necessariamente que essa pessoa é crente, mas ela vai abrir a sua casa para nós podermos evangelizar, para nós podermos falar de Jesus, para ser um lugar, como naquela tempo, não tinha hotel, não tinha Airbnb, não tinha essas coisas aí que nós temos hoje em dia, lá não tinha, então o lugar que eles ficavam era na casa, e nem sempre era na casa de uma pessoa crente, era um homem de paz, era uma pessoa que aceitava eles, então a bênção de Deus estava, então eram estratégias, quantas pessoas, que já nos abençoaram, mesmo não sendo crentes, para que a gente possa ali pregar o evangelho. Nós temos que ser estratégicos com isso. Outra coisa, nós temos que ter uma mente produtiva. Diz aqui, fiquem naquela casa, versículo 7, e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. O que está dizendo aqui, ser produtivo.
Ou seja, ser trabalhador. Aquilo que nós usarmos para Deus, nós devemos fazer com produtividade, para que Deus possa ser conhecido. E, por último, tenha uma mente efetiva. O versículo 8 ao 11, quando vocês entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam de tudo que for posto diante de vocês, curem os doentes, que ali houverem, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa casa e não forem bem recebidos, saiam das suas, por suas ruas e até ao pó da sua cidade, que se apegou aos pés, sacudam contra vocês. Então, fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Então, coloque a sua mente nas coisas eternas, porque o Jesus falou, algumas pessoas vão receberem você, outras pessoas não vão receber, é isso que está falando. Você vai entrar em algum lugar, que a pessoa vai rejeitar, outras pessoas vão aceitar. Mas há dois tipos de grupo de pessoas nesse mundo, os que vão receber bem o Evangelho e os que não vão receber bem o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo aí. Então, vocês não podem fazer parte dos que não levarão o Evangelho. Então, só porque algumas pessoas não aceitam, você não vai falar mais. Não é assim? Eu falei para fulano, eu falei para aquele. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar falando. Amém? Esse é o nosso propósito. Enquanto essa pessoa tem vida, ela precisa ouvir do Evangelho. Se ela vai crer ou não, isso vai depender dela. Mas o nosso papel é falar de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus para as pessoas. Falar, pregar e orar por ela intencionalmente, para que essas pessoas possam ser salvas. E falar para elas, orem por elas, para que sejam curadas. Falem do reino de Deus, ensine, proclame o Evangelho para essas pessoas, porque Jesus está voltando, e nós precisamos cumprir com a nossa missão, amém? Eu e você fomos chamados para cumprir essa missão, então eu e você vamos fazer Jesus conhecido, através da proclamação do Evangelho. Eu vou fazer, eu vou pregar, pois quem convence é o Espírito Santo, é isso que eu tenho que ter no meu coração. Quem vai fazer a obra na vida das pessoas é o Espírito Santo, eu preciso só falar, só pregar, amém? Porque diz assim a palavra de Deus, João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem em Jesus. Todos que receberem e crerem em Jesus, serão salvos. É isso que nós temos que fazer. É essa a nossa tarefa. Eu só estou repetindo, porque é uma coisa que você já sabe. Como diz o apóstolo Pedro, é só trazendo a memória, refrescando aquilo que nós estamos aprendendo, que nós fomos chamados a falar de Jesus. Então, a missão cristã do evangelismo é a única razão de estarmos aqui na terra. Amém? Você só está aqui ainda porque você tem uma missão de falar de Jesus para as outras pessoas. É essa a sua missão. Como é que você vai fazer? Com a sua forma. Se não sabe o que é forma, leia o livro Uma Vida com Propósito, que agora já está acabando nessa aula. Mas, se você não sabe, busque. Deus deu uma forma para você, e essa forma é para que você leve pessoas a conhecer Jesus. Então, o Evangelho de Cristo não é apenas para consumo interno, é também para exportação. Hudson Taylor disse isso. Ou seja, não é só para mim, é para nós falarmos para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o mundo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Tenha uma mente para com os de fora, comece a pensar nessas pessoas. A nossa oração agora não vai ser por você. Eu quero que você ore para aquelas pessoas que estão no seu lado, no seu trabalho, na sua casa, no lugar onde você frequenta, na escola, se você está estudando, e assim por diante. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E se você está aqui nessa noite, ainda não conheceu Jesus, você pode abrir seu coração nessa noite e convidar ele para entrar. Mas se você já tem, agradeça ao Senhor, porque
que Ele te salvou. Mas você tem um propósito. E esse propósito é falar desse amor para as outras pessoas. Não deixe que o trabalho, que as mágoas, que os ressentimentos, que aquilo que não está sendo feito à tua vontade atrapalhe aquilo que você foi chamado para fazer. Em nome de Jesus, eu quero que você comece a orar pelas pessoas que estão no seu lado. Primeiro, ore por elas, aquela pessoa que Deus colocar no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser intencionais, Deus, nessa noite. Queremos orar pelas pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado. Primeiro, nós queremos pedir perdão, Senhor, de muitas vezes negligenciar o nosso chamado, a nossa vocação. Às vezes por não entender, às vezes por achar que isso é para algumas pessoas em específico. Mas nós fomos chamados pelo Senhor. Fomos chamados, Senhor, e somos vocacionados para falar do Teu amor, para levar as pessoas a conhecer a Ti, Jesus. Quantas pessoas estão perdidas sem o Senhor, dentro da nossa casa às vezes, no trabalho onde nós estamos, ó Deus, na escola, na rua, amigos nossos, Senhor. Nós sabemos bem, Senhor, se essas pessoas não crerem em Ti, elas já estão condenadas. Mas nós não viemos aqui para condenar ninguém, Jesus. Nós viemos aqui para mostrar o caminho, Senhor, de encontrar a salvação em Ti, Jesus. O caminho é o Senhor. Nos perdoe como igreja, Senhor, às vezes de ficarmos criticando as coisas, as mudanças, criticarmos e falarmos de outras pessoas. Nós estamos aqui para servir uns aos outros como uma família, Senhor, espiritual. Estamos aqui, Senhor, para, ó Deus, fazer o Senhor conhecido, levar o Senhor a ser adorado e glorificado, Senhor, como o único Deus que és. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos levante, Senhor, nesse tempo. Como é um tempo de colheita, Senhor, e a seara já está, o campo já estão maduros. Pai, muitas pessoas estão abertas para ouvir a Tua palavra. Às vezes uma oração, nós estamos mandando os outros irem, Senhor, ó Deus, e nós ficamos sentados, ó Deus, como espectadores. Achamos que isso é só para algumas pessoas que estão trabalhando, como os pastores, missionários, como os obreiros da igreja. Não, Senhor, isso é papel de cada um de nós. Isso tem que cair no nosso coração, na nossa mente tem que ser transformada, Senhor. Eu sou responsável pelas pessoas que estão ao meu lado, porque muitas vezes as outras pessoas não vão ter o mesmo acesso que nós temos, não vai ter o mesmo tempo, não vai ter o mesmo lugar, Senhor, não vai ter a mesma oportunidade. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor, para ser uma igreja missionária, para sermos missionários, ó Deus. As nossas atividades tem que ser, ó Deus, permeada por missões. Nosso pensamento, Senhor, onde nós pisarmos, onde nós irmos, Senhor, nós vamos levar o Evangelho, Senhor. Sabemos que é um campo minado, é um lugar difícil. Às vezes vamos ter que abrir mão das nossas próprias coisas, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor. Mas nós estamos aqui para isso, porque como nós ouvimos aqui, as coisas desse mundo passam, mas as coisas eternas permanecem para sempre. Por isso, em nome de Jesus, que nessa noite saímos desse lugar, Deus, intencionados, ó Deus, a começarem, pelo menos a orar por essas pessoas. Como nós vimos na Pâmela, intencionalmente ali, ela falou: eu posso orar por você, você precisa de alguma coisa. Eu quero, em nome de Jesus, apresentar diante de Deus, do Senhor, a sua necessidade. Eu estou aqui para isso. Esse é meu papel, esse é o meu chamado, mas não somente aqueles que estão lá fora, mas de todos nós que estamos aqui. E nessa noite, nós oramos no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Nos envia, Senhor, ó Deus, a irmos e falarmos de Jesus para as pessoas que precisam, em nome do Senhor. Amém. Amém? Aleluias. Só para terminar, eu quero fazer uma pergunta.
Desde quando você converteu, quantas pessoas você levou para Jesus? Quantas pessoas você levou para Jesus? Pense sobre isso. Se não for nenhuma, você tem pregado pouco. Amém? Comece a falar mais de Jesus para as pessoas. Aí Deus nos usa, como disse o Igor aqui, né? Você não é tão pequenininho que você não pode falar de Jesus para ninguém. Você pode falar.